Fala aí pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou recebendo algumas mensagens nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, de pessoas me perguntando sobre uma fala da vereadora Edna Sampaio do PT. A vereadora concedeu uma entrevista de pouco mais de 40 minutos para o site Conexão Poder. E a entrevista foi ali intermediada pelos colegas Leandro e pela Márcia. E algumas falas dela estão tomando grande repercussão. Eu quero aqui reagir a algumas falas dela, quero compartilhar com vocês e também quero apresentar algumas situações que eu vou dizer referente a reportagens na qual eu já realizei com vítimas desses coitados, como a própria vereadora relata. Como eles acabam sempre intitulando vítimas da sociedade. Vamos reagir a essa primeira fala da vereadora. Vamos acompanhar aqui. Né? Porque são pretos, porque são pobres, porque são periféricos, porque muitos têm que cometer pequenos delitos para poder sobreviver. Mas quais são os delitos tão pequenos? Não, às vezes um ladrão que invadiu uma casa, que tá fugindo, o cara vai lá, alveja e mas mata invadir ele. uma casa não seria um delito pequeno. Mas não, tô falando que roubou qualquer coisa. Bom, vamos lá. A vereadora diz ali de pessoas que roubam qualquer coisa. Pessoas que foi lá um exemplo, como ela falou, né? Um exemplo, que entrou em uma casa. Olha que exemplo tão irrelevante, né? Qual é a pessoa digna, um trabalhador que depois de cumprir ali 8, 9, 10 horas de trabalho, vai para sua residência para ficar junto com o seu familiar e é surpreendido por um vagabundo com uma arma, uma faca para cometer uma ação ali, para levar algo dele. Talvez isso para a vereadora não seja tão relevante, isso é pouco, ela mesma falou. E vocês prestaram atenção no que foi falado? Olha só, vou voltar essa parte aqui para vocês compreenderem. Quando ela diz ali, essa pessoa acaba sendo alvejada por um cara, quem é esse cara que a vereadora está intitulando? Seria uma autoridade policial, ou o pai de família, ou a esposa desse chefe de família que tem uma arma legalizada na residência que pudesse ali reagir. Ou seja, a vereadora acaba questionando que isso seria errado. Eu vou agora aqui pegar uma reportagem que eu realizei, que se não me falha a memória, foi em 2019. Vereadora, presta atenção no que esta vítima, como a senhora acaba dizendo, que é uma vítima, um criminoso, né? Que a inversão de valores que vocês acabam pregando é sensacional, né? Presta atenção no que este criminoso me disse nessa entrevista em 2019. Presta atenção, vereador, é pra senhora, tá? Você sabe que o dono dessa caminhonete, cara, ele trabalhou bastante pra conquistar ela? Sei, velho, eu sei. Chega você, um vagabundo pra tirar dele, assim, na... Sei, cara, é verdade. Às vezes você falando aí tem que mesmo. Mas é verdade, o cara trabalhou muito pra conquistar esse patrimônio, cara, e aí você chega com um revólver pra tirar dele. Ouviu só, vereador? Ou seja, ele chegou com uma arma de fogo pra levar uma caminhonete de um trabalhador. Ele dá risada. E presta atenção agora no mais importante. A senhora disse que chega alguém, um cara, e atira nesse ladrão, né? Isso não pode. Ô, coitado. Mas eu pergunto para esse mesmo demônio sobre uma vítima que ele está assaltando, se essa vítima reagir. Vereadora, ouça e veja o que esse ladrão fala. Se a vítima reagir, o que você faz? Você mata ele? Antes ele do que eu, né, cara? Antes ele do que eu. Tá vendo como que funciona? Viu só, vereadora? Antes ele do que eu. Ou seja, antes a vítima levar um tiro do que o criminoso levar esse tiro. Então, como a senhora acabou de dizer aí, a senhora ouviu, né, vereadora? A senhora falou aí, chega um cara e atira nele. Tá aqui, foi fala da senhora, ouve aí. Às vezes um ladrão que invadiu uma casa, que tá fugindo, o cara vai lá, alveja e Mas mata invadir ele. uma casa não seria um delito pequeno. Mas não, tô falando que roubou qualquer coisa. É, né, vereadora? Roubou qualquer coisa. Uma caminhonete, entrou numa casa pra pegar o quê, vereadora? O papel higiênico do cara porque ele tá apertado no banheiro? Vamos lá, deixa eu continuar porque não para por aí não. Vamos ver uma outra fala aqui da ilustre vereadora Edna. Vamos acompanhar. A gente tá vendo que ultimamente o bandido tá matando Sim, por mas causa isso de um merece. celular. Mas isso a gente tem que matar? Mas isso? o bandido tá matando a vítima. Viu só? A colega Márcia é sensacional nesses argumentos, viu, Márcia? Parabéns a você. Fiquei muito feliz pela forma como conduziu e fez esse enfrentamento. Vereadora, vou lembrar a senhora, talvez a senhora não deve, por mais que seja uma vereadora da capital de Cuiabá, e esse fato aconteceu em Várzea Grande. Mas era uma mulher, né, vereadora? A senhora ouviu falar da Sandra? Não? Sandra Travaína. Ei, rapaz, talvez agora os familiares devem estar
escorrendo lágrimas, porque estão recordando daquela data. Olha o que aconteceu. Eu vou voltar aqui e vou procurar o que eu fiz nessa época sobre essa matéria. Era mãe, esposa, amiga, funcionária pública, viu, vereadora? E olha o que aconteceu com ela quando chegava na residência dela depois de uma missa. Ela foi na igreja rezar, pedir proteção. E olha o que aconteceu com ela quando ela chegava na residência dela. Latrocínio aconteceu com a proprietária desse veículo. Observa aí que neste vidro aqui tem um sinal de uma marca de tiro. A proprietária desse veículo, identificada como Sandra, ela chegava em sua residência no momento em que foi abordada por um criminoso. Nesse momento ele rendeu e anunciou um assalto. Ela assustou, começou ali a buzinar e chamar o seu marido que estava no interior da residência. Nesse momento, o criminoso foi e apertou. Com um único disparo, ele atingiu o pescoço da Sandra. Ela é filha da Sandra, ela estava no momento no veículo. Como que foi a situação? A gente tinha acabado de chegar de casa, aí o bandido chegou junto atrás do carro, apontou a arma no vidro e começou a gritar. Só sei que na hora minha mãe assustou e ela buzinou para chamar meu pai. Aí na hora acho que o bandido assustou e atirou lá. Eu não tinha visto que tinha pego nela na hora, que voou vidro na minha cara e tal. Ela tá com as marcas do sangue. A senhora mesmo ali no momento ajudou, prestou socorro? Sim, a minha irmã pôs muito sangue. É isso aí, vereadora. A senhora ouviu aí a filha da Sandra falando comigo, dando entrevista? A senhora ouviu a irmã dessa vítima dando entrevista? O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que perderam um ente querido vítima desses bandidos? A senhora coloca também esses bandidos como vítima para essas verdadeiras vítimas? Não para por aí não. Alguns dias depois, a eficiente equipe da doutora Elaine Fernandes, da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, realizou a prisão do latrocida, deste assassino que apertou o gatilho e tirou a vida da Sandra. Agora, vereadora, ouça o que este criminoso fala para mim. Acompanha aí, vereadora. Você matou a Sandra? Matei. Foi eu que matei ela, pô. Tem essa de acusação, não. Foi eu que matei. Por que você matou ela? Eu fui pra assaltar ela, eu falei pra ela, não reage não. Ela pagou de doida. Viu só, vereadora? O assassino da Sandra, ele fala que a vítima pagou de doida. A senhora lembrou que agora há pouco eu coloquei um outro criminoso que assaltou, foi roubar uma caminhonete, e ele disse que se o proprietário da caminhonete reagisse, a senhora viu o que ele falou? Antes ele do que eu, esse criminoso aí que matou a Sandra, ele disse que a Sandra pagou de louca, pagou de doida. E aí, vereadora? A senhora ainda acha que esses coitados que vão apenas na residência para roubar, eles não podem ser tratados da forma como eles agem? Não para por aí não, tá, vereadora? Eu vou continuar aqui, pessoal, porque tem mais fala dessa vereadora Edna Sampaio do PT. Acompanha aí. Quem vai estar seguro na rua se alguém armado se sentir no direito de atirar, alvejar e matar outra pessoa? Ao mesmo tempo que não dá para entender como normal a vítima ser assassinada pelo bandido. De entender que isso faz parte da criminalidade. Claro que não, mas a gente tem que pensar o seguinte, o bandido, ele não tem lei. Ele é bandido porque não tem lei para ele. Ô, vereadora, o bandido, ele sabe muito bem que existem as leis para ele. Eles sabem disso. Porque é o seguinte, pelo que eu tenho informação, são pouco mais de 300 leis hoje instituídas no Código Penal. Algum jurista, advogado que estiver acompanhando pode me corrigir. Mas são mais de 300 artigos hoje para criminalizar alguém que tem esse desvio de conduta, né? Que escolhe o caminho do crime. Então não é por falta de lei não, tá, vereadora? E não para por aí, tá, vereadora? Eu vou falar agora do caso do Fernando, o empresário que foi assassinado, vítima também de latrocínio. Dois coitados desse aí, que a senhora acaba defendendo, foram até a empresa dele em Cuiabá e lá anunciaram um roubo. Sim, eles estavam com uma arma de fogo, renderam o Fernando. O Fernando, naquele desespero, correu do escritório, sentido a residência dele, porque ele estava com um valor ali no bolso. Sabe o que aconteceu? Ele levou um tiro na cabeça. Agora, vereadora, eu gostaria que a senhora pudesse falar o que a senhora está falando aí nessa entrevista para o pai dele, o seu João. Ou melhor, eu vou colocar agora para a senhora ouvir o que o seu João me falou naquele fatídico dia onde o filho dele estava morto ali no meio do asfalto, num chão quente, com um tiro na cabeça. Ouça aí, vereadora.
foi surpreendido por alguns criminosos. E nessa ação o que aconteceu? Esse criminoso acabou atingindo um disparo e matando o Fernando. Seu João, primeiro, os nossos sentimentos. Eu quero que o senhor, com toda a força que o senhor puder nesse momento, dizer o que aconteceu para o seu filho ser assassinado nesse latrocínio. Ô, cara, falar a verdade pra você, essas coisas aqui, a vontade é acabar com todos esses vagabundos, cara. Um por um. Entendeu? Uma coisa que não tem lógica. Eu não sei onde nasce tanta praga. Essas pragas saem do chão, cara. Ouviu aí, vereadora? Esse aí é pai de uma vítima. Filho dele foi assassinado com um tiro na cabeça. Como que a senhora acha que o seu João, que é o pai do Fernando, está recebendo essa fala da senhora nessa entrevista? Me fala, como que a senhora acredita que o seu João está nesse momento ouvindo e vendo a senhora falando sobre isso? Não para por aí. Vamos lá. Eu continuo porque em 2019 eu acompanhei mais um caso semelhante. Dessa vez foi o Adriano Figueiredo. O Adriano, 38 anos, ele foi assassinado em Cuiabá, no bairro Concil. O Adriano também foi vítima de criminosos, viu, vereadora? Eles estavam realizando um assalto em um lava-jato. O Adriano estava no local e acabou sendo alvejado. Acompanha aí também, vereadora, o que aconteceu nesse dia, para a senhora entender mais ou menos, até porque a família do Adriano está vendo e ouvindo essa fala da senhora referente aos coitadinhos desses criminosos que existem aqui em Cuiabá. Tá vendo ali, ó? Rapaz, por que você não matou o cara, bicho? Não matei ninguém, não. Você que atirou, cara? Foi eu que atirei. Você corre ali segurando na cintura. O que você estava segurando na cintura? Carregador. Por que você matou o cara, rapaz? Eu não matei ninguém, não. Quem que matou, então? Quem atirou? Eu não matei, eu Quem que atirou? Pra dirigir o carro só. Quem te pagou, então, pra você dirigir o carro? Vereador, é o seguinte, tem mais reportagens que eu realizei envolvendo latrocínio, vítimas de criminosos que tiveram seu patrimônio ali subtraído de alguma ação, mas eu quero finalizar com a fala da senhora. Acho que tem mais uma, né? Deixa eu ouvir aqui o que a senhora fala nessa última aqui, deixa eu ver. Eu fui assaltada com arma na cabeça, minha família toda, e não tinha nenhum negro assaltante. Eram todos brancos, bem arrumadinhos, cheirosos, para poder passear, entendeu? E aí, isso para mim não foi um pequeno delito. Eles Não, invadiram, roubaram meus carros, invadiram nossa casa. Eu também já fui então assaltada, com arma na cabeça, já roubaram meu carro, já roubaram minha casa. Eu acho que a gente também não pode ficar romantizando, um pequeno delito, o cara passando fome no... Vereadora, a senhora, desculpa, mas assim não... Não, mas você não dá para aceitar romantismo no crime. Parabéns, Márcia, eu não te conheço. Conheço o Leandro Maia já há algum tempo, mas olha, eu quero fazer das suas palavras a minha, tá? Vereadora, romantizar o crime ou romantizar essa ação na qual a senhora está defendendo, não cabe. Não cabe, tá, vereadora? Infelizmente, vereadora, a fala da senhora que está repercutindo de forma negativa não é relevante para esses casos que eu acabei representando aqui. A fala da senhora, infelizmente, ela só vem coadunar com as ações que algumas pessoas acabam entendendo que o partido na qual a senhora defende e é filiada acaba hoje propagando em todo o país. Quando a senhora disse ali no início, falando, olha, mas os criminosos ali, ele quer apenas invadir uma casa, vou dar um exemplo. Olha o exemplo que a senhora deu. As pessoas sabem que o partido da senhora, por muitas vezes, foi ali o precursor de invasão de terras aqui no Brasil. Em alguns outros casos, são partidos na qual acabam invadindo residências para, de alguma forma ali, da forma da violência e obrigando a ter esse patrimônio que não é dele. Agora, o que faz nos pensar que esse tipo de ideia na qual a senhora defende não nos diz ali o entendimento de que a senhora ou o vosso partido faz parte de um conluio criminoso? Defender bandido, apenas o próprio bandido faz isso, vereadora. Eu sempre disse isso. Eu prefiro 1000 vezes defender pessoas de bem do que defender criminoso. Porque fica muito notório se daqui a algum dia eu defender algum criminoso, seja na emissora ou nas minhas redes sociais, o meu público, a minha audiência vai me intitular como um criminoso. Então eu jamais faria isso. Eu acho que a sociedade hoje está cansada. Com certeza nós estamos sim na mão dos criminosos. E quando a senhora diz que não existe lei para bandido, existe. Existem muitas leis. Não só as leis hoje do Código Penal, do nosso judiciário, mas também as leis hoje da facção criminosa. Sabia, né? Eles acabam até temendo mais a lei da facção do que a lei mesmo nossa constituída no Código Penal. A senhora não sabia, não? Existe. Agora,
Talvez vai mudar, né? Vai mudar sim, quando o nosso eleitor tiver consciência. Consciência essa, na verdade, é até injusto transferir e responsabilizar o eleitor. Porque, infelizmente, cada partido e cada político tem o eleitor que merece. Reflitam.